Eu quero pregar para você hoje algo que você vai dizer assim: Pastor Michael, eu vou precisar muito dessa mensagem. Vai. Hoje eu vou ensinar você a você ter a capacidade ou a possibilidade de converter pessoas perturbadíssimas. Pastor, como é que a gente faz para converter uma pessoa que é perturbada? Tem jeito? Tem. E eu vou explicar para você. E eu quero que você vá abrindo a sua Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos começar aqui dando o pontapé inicial no versículo 1. Porque geralmente as pessoas perturbadas, as pessoas endemoniadas, elas não estão daquele jeito porque elas querem. Elas estão daquele jeito ali porque elas aprenderam desde criança aquilo ali. Eu vou te mostrar. Olha só o que diz no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1, para você entender bem isso aqui. Olha o que diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Você vê aqui que Saulo, a Bíblia fala que ele estava respirando ainda ameaças. Essa palavra respirar, ela está falando aqui de viver, porque quem respira é porque está vivo. Então Saulo, ele vivia para ameaçar os cristãos. E quem sabe você tem alguém assim na empresa onde você trabalha, até na sua casa. Não que ela está querendo que você morra, mas ela fica te perseguindo, ela fica te ameaçando, porque você escuta louvor, porque você vem à igreja, porque você é uma pessoa que ora, porque de vez em quando você até toca no assunto de vir para a igreja, de ler Bíblia e tal, e essa pessoa não gosta de jeito nenhum de você. Essa pessoa até te atacar, ela te ataca. Mas aí você vê que o Saulo de Tarso, ele não era assim desse jeito por acaso. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada, em Gálatas capítulo 1, versículo 13, você vai ter uma informação muito forte aqui, ó. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Então, como o pastor Michael comentou e falou, né? O Saulo de Tarso, ele era uma pessoa má? Era. Atacava os cristãos? Atacava. Mas não era uma coisa que ele fazia porque ele queria. Olha o que ele diz aqui em Gálatas 1,13. Olha que interessante. E os outros judeus também dissimulavam. Não, perdão, eu abri errado aqui, eu estou no 2, desculpa. É Gálatas 1,13, perdão. Gálatas 1,13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Fala assim comigo todo mundo: religião. Então Saulo tinha religião ou não tinha? Tinha. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, e como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Então a primeira coisa que eu quero explicar para vocês, isso aqui é muito importante. Geralmente as pessoas que elas me perseguem e perseguem você, elas têm a religião delas. E tendo elas as suas religiões, elas vão entender que elas estão certas e nós estamos exatamente. Então já começa por aí. Quem geralmente nos persegue é porque a pessoa tem uma religião e ela jura na cabeça dela que você está errado. Você vai ver que Saulo de Tarso chamava o cristianismo de seita. Ele dizia que a seita dos cristãos. Então, para muitas pessoas, o que nós estamos fazendo hoje aqui numa quarta-feira de manhã é fanatismo. O que nós estamos fazendo hoje aqui de manhã é como se fosse uma seita, que a gente é um bando de maluca que vem se reunir aqui. E pelo contrário, nós estamos vivendo o evangelho, diga aleluia. Mas as pessoas têm as suas religiões. E agora vem a parte mais forte. Olha o que diz aqui, ó. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso. Diga todo mundo comigo: ativista. Exatamente, ele era uma pessoa extremamente ativa na religião dele. Toda pessoa que ela é ativista na sua religião é uma pessoa ativa, como ele diz aqui, ó: eu excedi em judaísmo e em muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso. Ele tinha um zelo pelo judaísmo, ao ponto de querer matar quem não fosse. Como você vai ver que tem pessoas que têm as suas religiões e elas defendem a religião delas com unhas e dentes, e como falei e repito, elas são capazes de atacar a gente, de atacar ou tentar impedir com que a gente professe a nossa fé. Mas agora vem a parte mais importante que eu queria chegar, que é no finalzinho do versículo. Então na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade,
e sendo extremamente zeloso, ele era ativista, e ele diz assim, ó, das tradições de quem, pessoal? Viu só? Da onde que vem tudo isso? Dos pais. Você lembra aquele versículo que diz na Bíblia Sagrada? Eu acho que você sabe, né? Com certeza você sabe. Ensina a criança o caminho que deve andar, e depois de grande, não se desviará dele. Então, eu aprendi, por exemplo, pastor Mike, eu aprendi a beijar pé de estátua com a minha mãe. A minha mãe aprendeu com a minha avó. Então, quando aparecia qualquer pessoa querer falar para mim do evangelho, falar de Jesus, eu já dizia na cara, não, eu sou católico, apostólico, romano, de cruz na testa. Eu já tenho a minha religião e acabou, e não tem, ninguém vai fazer isso. Eu nasci assim, aprendi assim desde criança e vou morrer. Eu sempre pensei desse jeito. Então você vê a dificuldade que as pessoas têm de aceitar, sabe, o cristianismo, aceitar Jesus. Não é por maldade delas, e não é porque elas querem. Isso aconteceu porque elas aprenderam desde criança. Então desde criança a pessoa vai vivendo aquilo ali. Então a cabeça dela, ela gira em torno de outras coisas. E como eu disse e repito, ela vai jurar sempre que o cristianismo é errado, que não é correto. Então Saulo de Tarso, ele está dizendo aqui, ó, antigamente ele falou, né, vocês sabiam da minha conduta no judaísmo, que eu perseguia até a igreja de Deus, e assolava, ele mandava prender, ele mandava matar, e ele está dizendo aqui, ó, na minha nação, no grupo de pessoas que eu convivi, que tinham os seus costumes, eu era uma pessoa que no judaísmo, entre os da minha idade, eu era extremamente zeloso, eu excedia todo mundo, eu era fanático pelo judaísmo, ao ponto de perseguir a igreja, mas isso aconteceu por tradição dos meus pais. Então aí que está a dificuldade até de uma pessoa se converter dentro de uma casa que a tradição é estátua, ou que a tradição é fazer feitiço, a tradição é ficar lá batendo tambor e chamando os guias. Você está entendendo a dificuldade de uma pessoa dessa se converter? Porque ela vai ser vista como se fosse um ET, ela vai ser vista como se ela estivesse indo totalmente contrário. Mas é isso mesmo, fala assim, conversão. O que é uma conversão? É você estar andando para cá e você pegar o caminho totalmente inverso, o caminho contrário. Então é isso que está acontecendo. Volta lá, você conseguiu entender sobre Saulo de Tarso aqui? Quem conseguiu entender? Aí você vai dizer, pastor, isso aqui é impossível ele se converter. Aí eu lembro de Marcos 10, versículo 27. Em Marcos 10, 27, não é o que eu vou pregar hoje, mas só põe para eles na tela. E Jesus olhando para ele disse, olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então nunca diga assim, não, fulano não vai se converter, não, o fulano não vai mudar, não, desde quando eu conheço o fulano por gente, ele já é desse jeito. Não, ele pode mudar, para os homens pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Então Saulo de Tarso, ele foi ensinado desse jeito desde criança, desde criancinha. E aí olha só, e ele tinha uma religião, está aqui escrito claramente, ó, e Saulo, Atos 9:1, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, que era o pastor dele. Você está entendendo? Era o sacerdote, era o sumo sacerdote dele lá. Ele foi lá, e a Bíblia diz que ele pediu-lhes cartas, que eram documentos, para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, se encontrasse alguns daquela. Você viu que ele tinha na cabeça dele que o cristianismo era uma seita, e algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Então o papel do Saulo de Tarso até nesse momento é prender, é fazer com que o cristianismo não vá avante, que seja paralisado, que o cristianismo não aconteça sobre a face da terra. Mas é desse que Deus gosta, é desses que Jesus gosta. É mesmo, pastor? É. Se você deixar marcado aqui, abre bem pertinho aqui, 1 Coríntios 1:26. Bem pertinho, 1 Coríntios, você está em Atos, Romanos, Coríntios, bem perto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, ó. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Agora você leu 27, ó. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E é aqui que eu queria chegar, ó. Deus escolheu as coisas vis neste mundo e as desprezíveis, e aquelas que não são, para aniquilar aquelas que, para que nenhuma carne se glorie perante Ele.
Então Deus escolhe essas pessoas que parece que não tem jeito. Deus escolhe essas pessoas que parece que não tem cabimento. Não, essa pessoa não vai se converter nunca. E Deus faz dessa pessoa um pregador. Deus faz dessa pessoa uma pessoa, sabe, convertida, liberta. E é isso que vai acontecer. Você vê um cara que ele é contra totalmente o evangelho, que ele quer matar os cristãos. Olha o que vai acontecer. Pastor, e vai ser fácil? Não é fácil, mas como eu disse, você viu na Bíblia, é esse tipo de vezes, é esse tipo de pessoa que Deus escolhe. Coisas que os homens vão dizer assim, mas não tem cabimento, não tem capacidade, como é que pode? É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Agora voltando lá em Atos 9, então ele foi pegar cartas, no versículo 2, documentos para prender os cristãos. E aí diz assim agora o versículo 3, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco era uma cidade, e ele está chegando perto dessa cidade, e ocorreu isso aqui, ó. Subitamente, de repente, o cercou um resplendor de luz da onde? Está aqui o segredo. Eu quero que você faça essa oração hoje comigo. Que oração, pastor? Eu quero que você levante a sua voz hoje depois, e você faça essa oração clamando aos céus, para que os seus familiares que ainda não são convertidos, sejam cercados de luz. Mas pastor, que tipo de luz é essa que os meus familiares eles têm que ser cercados? É essa luz aqui que você vai ler agora em Mateus no capítulo 5, versículo 14. Esse tipo de gente, eles não vão se converter ouvindo. Esse tipo de gente se converte, diga todo mundo comigo, vendo. Pessoa muito dura na queda, pessoa muito turrona, muito durona, você vai ver que eles vão se converter quando eles enxergam as coisas. Eles não se convertem quando eles ouvem. Adiantaria pregar para o Saulo de Tarso? Opa, tudo bem, seu Saulo? Eu sou de Jesus, eu vim aqui falar para você sobre o plano da salvação. Olha, a palavra de Deus, ela diz, mas quando você fosse colocar na sua boca o nome de Jesus, ele já te prendia. Ele já ia pegar e meter uma algema em você e levar você preso, para você ser comido lá numa arena de leões. Não tinha. O Saulo de Tarso, irmão, não adiantava você falar, ele não ia se converter ouvindo. A Bíblia diz que teve que aparecer luz. Luz é para ver, luz não é para ouvir. Então a Bíblia diz que cercou ele um resplendor de luz. E é esse tipo de coisa que você tem que clamar aos céus, ó. Mateus 5,14 diz assim a Bíblia, ó, vós sois... Quem que é a luz do mundo? É a pessoa que é convertida, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Agora vem a parte forte, hein? Se segura na cadeira o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos... Agora você tem que ler comigo, vamos lá. Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então quem que é essa luz que você tem que clamar aos céus para que cerque os teus familiares? Cristãos de bom testemunho. Pessoas que vão rodear os nossos familiares e que não vão pregar para eles. Não vão pregar, vão mostrar bom testemunho. Tem pessoa que só se converte quando ela enxerga outra pessoa fazendo coisas diferentes. Quem quer saber a conversão do pastor Mike? Eu falo agora. Tinha um rapaz que jogava futebol comigo, se ele estiver me assistindo agora, Deus te abençoe. Cristiano Selbach. Esse rapaz, ele jogava futebol e ele fazia parte do grupo dos atletas de Cristo. Nunca me convidou para ir para a igreja, nunca. Só que ele era marido de uma só mulher, que não era normal no meio dos jogadores de futebol. Na partida ele não falava palavrão. E eu comecei a prestar atenção. Falei, caramba, o cara não fala palavrão. O cara é marido de uma só mulher. O cara, ele não vai no churrasco e não bebe cachaça junto com a gente. Eu comecei a achar ele esquisito. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a prestar atenção nele. E um dia eu cheguei para ele e falei bem assim, ó, que loucura. Eu falei assim, rapaz, você é diferente, eu vejo que você não fala palavrão, eu tenho observado, eu estou te cuidando. Você não bebe, não fuma. Você é uma pessoa que você não leva a sua esposa para a churrascada lá junto com os caras. E aí eu comecei, ele disse, o que você é? Ele disse, eu sou cristão. Nunca me esqueço disso. Eu sou cristão. Eu disse assim, eu também. Porque a pessoa se sente ofendida, né?
nele, porque na hora que ele falou que ele era, eu disse, eu também sou, E ele disse, não, tudo bem. Não falou nada, mas nunca me convidou. Aí um dia, eu estou lá, e aí estava acontecendo uma situação, e tal, aquele negócio, eu lá na frente das minhas estátuas, que quando eu ia para qualquer clube jogar futebol, eu levava uma mala só de estátua. Olha eu confessando as coisas aqui. Não, porque não adianta, na minha religião. Então eu levava minhas roupas e tinha uma malinha que eu levava todas as minhas estátuas. Uma maiorzinha, outra menorzinha, e fazia o sinal da cruz para todas elas lá, e entrava na partida e tal. A minha vida está toda lascada. Mas daí tudo bem, mas escuta só. Aí daqui a pouco, um dia ele entrou no quarto. E eu estava mal, estava ruim, eu estava até meio depressivo lá nessa cidade. E ele entrou, e não sei de onde que ele arrancou um giz lá na mão dele, e ele escreveu na parede do quarto. Ele disse, sabe por que a tua vida está assim? Eu fiquei olhando para ele, né? Ele fez assim, ó, ele pegou e desenhou uma bolinha assim, e colocou assim, ó, Michael escrito no meio. E ele pegou e esticou assim umas flechinhas para o lado, saindo daquela bolinha Michael, e ele colocou assim, futebol, família, vida financeira, e esticou uma flechinha e colocou Deus. Ele disse, tua vida está ruim por causa disso aqui, ó. Aí eu disse, eu não estou entendendo. Aí com esse mesmo giz, ele fez uma outra bolinha do lado, ele fez uma mesma bolinha do lado, e depois que ele fez essa bolinha do lado, ele colocou Deus no meio. E ele começou a esticar as flechinhas, e colocou assim, ó, Michael de fora. Ele disse, o dia que Deus estiver no centro Deus for o centro da tua vida, toda a tua vida vai ser abençoada. Ele só escreveu aquilo e saiu, e eu fiquei assim, ó. Irmão, já fazem mais de 20 anos, eu continuo lembrando dessas bolinhas. E esse cara nunca me convidou para ir para a igreja. Só que daí um dia eu estava passando uma situação, eu lembrei de toda a vida desse cara. Eu fui lá e pedi para ele se ele podia me levar na igreja dele, e ele me levou. E foi a vez que eu tive o meu primeiro contato com a palavra de Deus, com o evangelho. Mas, como eu disse, ele era um cristão de boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então você tem que orar para que os teus familiares sejam cercados de pessoas que não são aqueles crentes falcatrua. Quem conhece crente falcatrua aí? Os estraga-raça, que diz que é crente, mas fala palavrão, diz que é crente, mas vive em boate, diz que é crente, mas rouba, diz que é crente... Meu Deus do céu, esse tipo de gente, ele é nocivo à conversão dos nossos familiares. Porque a pessoa, para se converter, ela precisa, a pessoa que é desse calibre do Saulo de Tarso, ela precisa enxergar. E aí você tem que dizer, Deus, coloca sal da terra ao redor dela, coloca pessoas que são luz do mundo, para que essa pessoa saboreie, para que essa pessoa enxergue que essa pessoa é diferente. Diga aleluia. Pastor, mas eu dentro de casa eu sou uma benção, mas a Bíblia diz que o profeta na sua casa não tem honra. Quem converteu meu pai para Jesus não fui eu, foi um crente de boas obras onde meu pai trabalhava. Foi ele que levou meu pai a Cristo. Por que ele levou meu pai a Cristo? Porque meu pai começou a perceber que ele era muito diferente, e ele via que esse cidadão prosperava, crescia, era abençoado, bem sucedido, era uma pessoa correta, e foi ali que meu pai foi para Cristo. Diga aleluia. Então a Bíblia diz que cercou um resplendor de luz que vinha do céu. Agora você sabe que o apóstolo Paulo tinha uns parentes dele, não sei se você tem noção disso. Acha para mim onde é que está escrito esse texto. Eu acho que é Aristarco, se não me engano, e Andrônico. Ele tinha 2 parentes que tinham se convertido antes de Saulo. Você sabia disso na Bíblia? Acha para mim aí direitinho. Eu, se não me engano, é uma das cartas do apóstolo Paulo que ele fala isso. Acharam já ou não? Os parentes do apóstolo Paulo que foram antes dele a Cristo. Achei, eu até anotei agora, eu anotei ontem, acho que foi. A gente estava conversando, e daqui a pouco teve um pastor que fez um comentário, eu achei muito interessante. Aonde que é? Romanos 16:7, eu lembrei, pronto. Romanos 16:7, põe para eles na tela. Romanos 16, versículo 7, ó. Saudai Andrônico, sabia que era o nome desse cara, era diferente, ó. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão. Olha, eles chegaram a ser presos por amor a Cristo, ó. Os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Diga aleluia. Você escutou o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada? E Andrônico e Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram, estou falando deles, entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Então Saulo já tinha alguém antes dele que orava por ele.
Olha que coisa. Saulo tinha familiares que já oravam por ele. Isso aqui é uma coisa maluca, irmão. A gente pensa que ninguém orava pelo Saulo. Já existia alguém orando pelo Saulo de Tarso. Essa pessoa mais endemoniada na tua casa vai ser a mais santa. Essa pessoa mais afastada vai ser o cara mais perto. O mais perturbado vai ser o cara mais certo, irmão. Irmão, acredite nisso. Vai orando para que eles venham ser cercados de luz. Eles venham ser pessoas que venham cercar. Agora tem alguma coisa que vai acontecer com Saulo. Deu para entender aqui? Fala comigo, Andrônico e Júnia. Esse nome não dá para esquecer não, né? Esquisito. Volta lá agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Estão gostando ou não? Então está lá o Saulo de Tarso, querendo matar os cristãos, querendo prender cristão. Está indo para Damasco e daqui a pouco, pá, cercou. Fala assim, não tem para onde correr. Porque se cercou, não tem para onde? Meu irmão, os teus familiares serão tão cercados de pessoas abençoadas, porque aonde eles forem, vai estar alguém dando bom testemunho na frente deles. Ou na empresa, ou na rua, no metrô, sempre vai ter alguém ali de bom testemunho. E os olhos deles vão enxergar essa luz forte. Só que daí vai acontecer um negócio que não é muito legal acontecer, mas é necessário. Diz que quando esse resplendor de luz que veio do céu, diz que o que aconteceu com Saulo no versículo 4? Caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me... Quem gostaria que eu orasse pelos familiares de vocês para que eles se convertessem? Então não se assuste se eles caírem. Faz parte da conversão. Porque tem gente que só vai ouvir a voz de Jesus depois que cai. Então de vez em quando a gente começa a fazer oração pelas pessoas para se converterem, e ela cai financeiramente. Ela cai de cama. Ela cai alguma coisa, ela cai a empresa dela. Ela perde alguma coisa. E você diz: ai pastor, a gente começou a orar pelo fulano, está dando tudo errado na vida dele. Faz parte. Porque tem gente que só vai ouvir Jesus só estiver estirado no chão. Quando que o Saulo de Tarso, ele ouviria Jesus sentado no cavalo? Imponente, perseguindo cristãos. Quando que ele ouviria Jesus? Nunca, mas deitado com a cabeça no chão. Na hora. Tem pessoa que só vai ouvir Jesus se alguma coisa cai. Então as pessoas, elas vão ouvir a voz de Jesus, olha só, conforme o posicionamento que elas estão na terra. Então esse tipo de pessoa aqui irredutível, ela tem que perder, ela tem que cair. Ai pastor, o senhor começou a orar pelo meu familiar, ele caiu. Pastor, está dando tudo errado na vida dele. Eu dou até um glória a Deus. Falei, aleluia, está na hora de ele ouvir a voz de Deus. Porque eu só fui ouvir Jesus quando tudo começou a dar errado na minha vida. E aí a Bíblia diz que ele caiu em terra, e diz aqui, ó, e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me... Você viu que Jesus conhece as pessoas que não são dele ainda? O Saulo era de Jesus, mas Jesus chamou ele pelo nome. Jesus conhece o familiar da sua casa lá, essa pessoa da tua empresa que te persegue, ele conhece direitinho ele, e já está no plano de Deus. Eu olhava para minha mãe, ela ficava doida comigo, falava assim: oh, meu Deus vai te pegar. Ela, esse negócio, você vai ver, meu Deus vai te pegar, você vai se comer, sei o quê. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriel. Tem gente que pensa, vai nada, vai converter tudo. Fala, vai converter. Vai converter, mas tem que cair. Tem que de vez em quando tem que cair, tem que sentir o gostinho do chão. Né? Uma vez tem uma pessoa que me disse que quando a pessoa está no fundo do poço, não tem mais para onde olhar, só para cima. Olha meu dedo. Que enquanto ela está caminhando sobre a face da terra, ela não chegou no fundo do poço, ela pode olhar para cima, para baixo, para onde ela quiser. Mas quando está no fundo do poço, é só para cima que você não consegue olhar. Tem pessoa que tem que chegar nesse ponto. E diz que ele escutou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha que bonito agora, ó. E ele disse, lê para mim. O que ele disse? Olha que bonitinho, agora ele está interessado. Você viu que ele se interessou em saber quem é que é? Você viu que tem gente que, se não cair, nunca vai se interessar em saber quem é Jesus. Só vai querer saber quem é Jesus caído. Quem é, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus,
a quem tu persegues. E aí Jesus dá uma ameaçada nele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que Jesus diz para ele? Te mete comigo, eu estou com um arpão na mão, vou te furar. A gente não conhece essa face de Jesus. As pessoas muitas vezes pensam que Jesus é o docinho de coco da terra, que Jesus está sempre com o dedo assim no coração, ó. Isso aí o pessoal desenha Jesus assim, não tem nada a ver não, irmão. Jesus loiro de olho azul com o dedo assim, ó. Não, irmão, Jesus diz: tu não te mete mais comigo, eu vou te furar. Duro, vai ser ruim para ti, hein? Tenta a sorte, continua perseguindo meus discípulos. Te derrubei agora e te furo depois. Você está de brincadeira, pastor? Estou de brincadeira não, está escrito aí na Bíblia. Jesus disse: tu não te mete comigo. Você está perseguindo os meus filhos, você está perseguindo os meus discípulos. E ele está dizendo assim, ó, você não fica recalcitrando. Recalcitrar o que é? O que é isso aqui, ó? Da coice? Ele falou assim, ó, tu não fica dando coice que eu vou te furar. Você sabe o que acontece aqui, ó? É que Jesus está querendo colocar ele num brete. Quem é que sabe o que é brete aqui? Levanta a mão. Você não sabe o que é brete? Você já viu quando um boi vai entrar para ser abatido? Não tem assim tipo uma... Como é que é? É tipo, na verdade, como se fosse uma cerca, né? Tem uma cerca dos dois lados e o boi está vindo. Daqui a pouco o boi vê que ele vai ser abatido, ele sente, porque o boi não entende, mas ele sente. Aí ele para, aí ele começa a dar coice. O que o cara faz, o cara que está fora do brete? O que ele faz? Ele finca o boi. E Jesus está dizendo, você está entrando no brete e você não para, que eu vou te converter. Eu vou te furar se você não ficar dando coice. Não faz mais isso. Aí é legal, porque ele se interessou em saber quem é Jesus. E aí Jesus deu uma bronca nele, falou assim, ó, estou te ameaçando. Não, pastor, Jesus não ameaça ninguém. Ameaça sim. Jesus disse para o Saulo, tu não te mete mais. Aí o Saulo pipocou. Aí o Saulo, tremendo e atônito, ele ficou, caramba, olha o que diz agora: Senhor, o que queres que eu... Dá um glória a Deus. Primeiro ele queria saber quem era Jesus, e agora ele está interessado em saber o que ele tem que... Então vai ter um período da sua vida que você vai ver os teus familiares mais afastados, endemoniados, chegando aqui na igreja assim, ó, todo tremendo e atônito, dizendo assim, ó, como é que faz para batizar? Como é que... É profético isso aqui, irmão. Eu estou rindo, mas é verdade. Ó, como é que faz para entrar na igreja? Como é que faz? Como é que faz ler a Bíblia pelo Novo Testamento ou começa pelos Salmos? Como é que faz? Primeiro vai se interessar em saber quem é Jesus. Segundo vai se interessar em saber o que tem que fazer. Agora ele está querendo saber. Saulo está todo ali lascado no chão, arrebentado, caído no chão, com certeza com dor. E aí ele disse assim, ó, o que o senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu faça alguma coisa? E está chamando Jesus de Senhor. Fala assim comigo, Jesus tem o jeito dele de trabalhar. Tem ou não tem? É, quando Jesus ele quer uma pessoa para ele, meu irmão, aleluia, pastor, Jesus é capaz de derrubar do cavalo, mas não precisa ser desse jeito, mas se for precisar, bora. E ele diz assim agora, ele diz assim, ó, levanta-te, entra lá na cidade, e lá te será dito o que você convém fazer. Então não vai ser aqui agora. Quem vai te dizer o que você tem que fazer nessa cidade, lá no Rio de Janeiro, em Madureira? Fala amém? E aí diz assim no 7 agora é muito legal o 7. E os varões que iam com ele, opa, ele estava sozinho ou estava com um grupo de pessoas? Escuta isso aqui agora, eu vou te provar que cada um de nós tem um tempo de conversão. Eu vou te mostrar na Bíblia Sagrada que nem todo mundo se converte no mesmo dia, na mesma hora. Por quê? Ele estava junto com outras pessoas, ó. E os varões que iam com ele pararam espantados. Lê comigo agora. Ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. O que significa isso? Que tem gente que vem para a igreja e até escuta a pregação, mas ela não consegue ver. Ela não consegue entender que é para ela. Ela não consegue ter conhecimento e entendimento. Agora, quando uma pessoa vem à igreja, ela ouve a voz e ela entende que é para ela, é o dia do chamado dela.
Agora tem pessoa, como eu disse e repito, ela vai ouvir a pregação, mas não é para ela, não chegou o dia dela, não chegou a hora dela. O pessoal ouviu tudo, mas não viu nada. Fala comigo, ouviu tudo, mas não viu nada. Só que o Saulo viu ou não viu? O Saulo ouviu e viu. E é aqui que foi a minha conversão. A minha conversão, ela ocorreu exatamente nessa época, quando eu ouvi a pregação e eu entendi que era para mim. Então os homens que estavam com ele ali, a Bíblia Sagrada diz que ouviram, mas não viram nada. Então foi o chamado do Saulo nesse dia. E Saulo levantou-se da terra. Agora isso aqui vai ser muito forte, ó. E abrindo os olhos, o que diz aí, pessoal? Não via ninguém. E sendo guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Então as pessoas que elas caem por terra, elas têm que perder alguma coisa. Ele perdeu a visão. Tem gente que perde o casamento, tem gente que perde a empresa, tem gente que perde o emprego, tem gente que perde alguma coisa. E quando você perde, como é que você fica? Você fica que nem ele. Como é que ele ficou, pessoal? Sobe aqui um pouquinho, pastor, por gentileza. E olha para o pastor Mike aqui, ó. E quando você fica cego, alguém tem que te... Vai, minha irmã, me ajuda, tu. Vai, me leva. Alguém tem que... Essa é a melhor hora de você converter qualquer pessoa. Quando ela perdeu alguma coisa na vida, ela não sabe o que fazer. Aí você vai pegar ela e vai levar até a Madureira. Se ela estiver enxergando tudo, ela não vem. Mas quando ela estiver toda lascada na vida, ela estiver sendo aflita, ela está perdida. E agora o que eu faço? Você dá a mãozinha para ela e diz assim, vamos lá? Vamos sim. Vamos, porque ela não sabe o que fazer. Essa é a melhor hora. A gente entrega panfleto para todo mundo na rua e faz barulho na praça. É muito bom. Mas você viu que tem a hora certa de converter as pessoas? A melhor hora é quando a pessoa ela perdeu alguma coisa e não sabe o que. Se você disser vamos lá, o que ela vai dizer? Vamos embora agora, porque a pessoa perdeu, ela fica perdida. Então quando ele perdeu a visão, ele levantou da terra, ele não sabia. E eu vou dizer uma coisa, irmão, ele perdeu a visão aqui na terra para ganhar a visão celestial. Tem pessoa que precisa perder coisas aqui na terra para ganhar as coisas espirituais. Se eu não tivesse perdido a saúde dos meus joelhos, se eu não tivesse perdido a minha saúde emocional, eu nunca teria me tornado um pregador. Eu só me tornei um pregador do evangelho porque eu perdi algo que para mim era muito. Porque um jogador de futebol que não tem saúde nos joelhos, que os joelhos não são saudáveis, ele não pode jogar. Quando eu perdi a minha saúde emocional, eu fiquei depressivo. Foi ali que alguém me pegou pela mão e me levou para a igreja. E não só para a igreja, para onde me levava eu ia. Vamos lá na macumba. Eu ia para tudo que é lugar, minha vida estava lascada. Mas um dia alguém me carregou para Jesus e me levou na igreja da graça. E eu estava perdido, irmão. Quando o pessoal cantava palma, com palma na igreja, vamos lá, está. Eu assim, ó, o que eu estou fazendo aqui? Irmão, e um dia que eu fui num domingo, irmão, meu primeiro domingo na igreja, o pessoal, orando, chorando. Eu disse, irmão, os caras estão tudo maluco. Eu não entendia nada disso, eu me sentia um peixe, mas totalmente, irmão. Por quê? Porque eu estava perdido, não sabia o que está fazendo. Mas eu topava qualquer uma, porque eu tinha caído por terra e tinha perdido alguma coisa. Aí eu topava, eu ia, irmão. Ixi, você não sabe, pô, um dia eu conto para você o resto do lugar que eu fui, misericórdia. Né, o pessoal metia um charuto na boca, eu soprava na tua cara. Você fica doido, irmão. Quando você está cego, você fica maluco, irmão. Você não sabe o que fazer. Você vai em tudo lugar que te leva. Você foi, você soprar um charutão na tua cara também, né? Tá, vai lá, volta aqui. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. Então guiando-o pela mão, o conduziram até Madureira. Aleluia. Você viu? A história continua a mesma. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. O que aconteceu com ele? É o período da depressão, é o período da transição. Olha para o pastor Michael.
tudo aquilo que fazia sentido para você, tudo aquilo que você fazia na sua vida, agora você não vai mais, você fica depressivo. Aquilo que ele estava fazendo, que ele perseguia a crente, aquilo ali não fazia mais sentido, não era mais uma coisa normal para ele. Então você fica, eu chamo esse período aqui, que ele fica 3 dias sem comer e sem ver, falem comigo, transição. Bom, é um período esquisito na nossa vida. Quem passou por esse período de transição? A transição do mundo para a igreja, a transição do que você fazia. Então tudo que você vivia, as amizades, locais que você frequentava, ia para boate, ia para a boca lá comprar droga, essas coisas tudo não vai mais fazer sentido para você. E esse período você fica meio estranho. Então a Bíblia diz que você fica sem comer, você perde o apetite. Você perde o apetite, você está pensando, você está assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Eu me senti até meio louco, teve um período que eu disse assim, eu estou ficando doido aí. Porque eu falei você de novo, vou repetir, irmão, boate, mulherada, farra, festa, cachaçaiada, já não fazia mais sentido para mim. Era uma coisa que não batia mais, só que está dentro da igreja, e está orando também era uma coisa estranha, porque eu nunca tinha passado por aquilo. Então você fica estranho, você fica esquisito. Paulo não conseguia comer. E diz aqui, ó, Saulo, né, ainda, né? E diz que 3 dias ficou sem ver e não comia e nem bebia. 3 dias, isso aqui é jejum forçado. Você está estranho, fala comigo, transição. Você fica meio estranho, você fica meio aéreo. Aí diz assim, ó, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Fala Michael. Tinha um certo discípulo em Madureira chamado Michael. E disse o Senhor em visão para o Michael, ô Michael, diz assim agora, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E ele disse, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois que ele está orando. Olha para mim, irmão, você vai pegar o teu familiar perturbado, orando a Deus ainda. Você vai pegar essa pessoa que nunca quis saber de oração, de louvor, de dízimo, de oferta. Você vai pegar essa pessoa orando. Vai chegar uma hora que você vai pegar o perturbado orando. Agora o mais bonito dessa mensagem aqui, sabe o que é? Que Deus está trabalhando com Saulo, mas também está trabalhando com Ananias. O que significa isso? Que quando a pessoa está se preparando para vir à igreja, Deus está trabalhando no meu coração para abençoar você. Que coisa, né? Então Deus está preparando os dois lados. E ele chegou e disse assim agora, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Fala comigo, tornasse a ver. Segura isso aqui agora que daqui a pouco eu vou te explicar. E aí diz assim, ó, e respondeu Ananias. Aí ele deu uma pipocada boa, ele ficou com medo, quer ver? Ó? Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém. Agora isso aqui, irmão, é muito esquisito, ó. E aqui ele tem o quê? Poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Ou seja, Deus, ou Senhor Jesus, o Senhor está me falando para mim lá atrás do Saulo de Tarso, acho que o Senhor se enganou. Esse cara, ele é louco, esse cara prende a gente, esse cara manda matar a gente, e ele tem poder. Poder quem tem é Jesus, irmão. Escuta o que eu estou te falando. O homem sobre a face da terra pode ter poder dos homens, agora quando vem o poder do céu, o poder dos homens é pisado. O Ananias disse aqui, ele tem poder tenho eu, fui eu que derrubei ele do cavalo. Poder tenho eu, fui eu que deixei ele cego. E eu estou te mandando lá porque eu quero que você pregue para ele. Eu quero que você fale para ele. Ele perseguiu, então Jesus, eu conheço ele, vai lá rapaz. Vai lá que você vai pregar para esse cara, que todo mundo não acredita que ele pode mudar. E olha só que coisa interessante que diz agora. E disse porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Fala comigo, essa aqui é a visão de Deus. Então essa pessoa da sua casa que é perdida, ainda ela vai receber um dia a visão de Deus, porque hoje ela está vivendo o que ela quer, mas um dia ela vai viver o projeto de Deus para ela. Um dia ela vai viver, porque isso aqui era o projeto de Deus para o Saulo. Você vê que existe um projeto para cada pessoa sobre a face da terra. Fala todo mundo comigo, para o mais endemoniado, Deus tem um projeto. Olha, eu vou te falar, irmão, quanto mais você foi usado pelo diabo no mundo, mais você vai ser usado por Deus.
quanto mais perdido, então você viu quanto endemoniado eu era, né? Quanto mais você foi do diabo, mais usado você vai ser. Você pode escrever isso, irmão. Jesus está dizendo aqui, rapaz, ele vai pregar para tudo que é lado. Ele vai pregar para os gentios, para os reis, para os filhos de Israel. E ele diz assim agora, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Você viu que Jesus disse aqui, ó, fica tranquilo que todo o mal que ele fez para nós, ele vai pagar. Ele vai apanhar algumas vezes. Ele vai apanhar, ele vai ser apedrejado, ele vai ser preso. O capeta vai vir e vai esbofetear a cara dele. Ixi, você pode ficar tranquilo. Se você está pensando que ele não vai pagar, ele vai pagar pelas maldades que ele fez. Matou muito crente, matou muito cristão. Mas agora eu vou fazer ele padecer pelo meu nome também. Mas ele vai ser usado. E aí olha só o que diz agora. E Ananias foi e entrou na casa impondo-lhe as mãos. E o que ele chamou? Irmão Saulo. Já vai profetizando. Chega na tua casa hoje e profetiza sobre o seu familiar. Fala o nome de uma pessoa que não é convertida à sua casa ainda. Agora coloca a palavra irmão na frente. Chama, vai. Chega a ser engraçado, né? Irmão Marcelo. Fala o nome de alguém aí, irmão, vai. Irmão Pedro, irmã Joana, irmã Maria. Já vai profetizando porque vai ser irmão, vai ser convertido em nome de Cristo. E eu acho que ele chamou de irmão para testar. Eu acho que ele estava com medo. Eu acho que ele foi assim, ó. É o irmão Saulo mesmo, que Jesus fala os negócios, acho que não é da minha cabeça não, né? É irmão Saulo? Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde você vinha, me enviou aqui, atenção, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito. E agora vem a parte poderosa, se segura na cadeira. E logo que caíram dos olhos, como que umas escamas, lê para mim agora, mais alto, recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. Aquilo que o teu familiar vai perder para se converter, depois de convertido ele vai recuperar. Perdeu o casamento, ele recupera o casamento. Perdeu a saúde, ele recupera a saúde. Perdeu o dinheiro, ele vai recuperar o dinheiro. A recuperação daquilo que se perdeu é só quando se encontra com propósito. Quem lembra domingo que eu preguei sobre as jumentas de Quis? Quem lembra? Quando o Saul chegou no Samuel, as jumentas se acharam, ok. Aqui quando o Saulo de Tarso se encontra com o Espírito Santo, se encontra com o batismo, o que acontece com os olhos? Ele fica recuperado, ele fica curado. Porque tem coisas que vão acontecer na minha vida e na sua vida que são ruins, que aquilo ali só vai se acertar quando você se encontrar com aquilo que Deus quer de você. Na hora que ele recebeu a oração, as escamas caíram, diz que ele já foi batizado. E olha só o que aconteceu. E tendo comido, viu? Agora ele já começou a voltar à normalidade. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E agora isso aqui é legal, ó. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Quem quer saber se uma pessoa se converteu de verdade? É quando ela prega. Não que você tem que pregar pregador de púlpito que nem eu, pregador de altar, não, mas você não consegue ficar só para você. Quando você é convertido de verdade, você prega para os outros. Você não consegue, você vai falar de Jesus na empresa, você vai falar de Jesus para alguém. O Saulo começou a pregar, ele começou a falar. Ai pastor, então foi uma conversão rápida. Não, na verdade quando a pessoa se converte de verdade, ela anuncia a palavra. Ela não consegue ficar com ela. Ela vai falar de Jesus para alguém, ela vai orar por alguém. Só que quando o Saulo começou a anunciar, olha só o 21, e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, peraí, não é este que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para nos levar presos aos principais dos sacerdotes. Pensava que ele estava se fazendo. Quando uma pessoa muito perturbada se converte, as pessoas não vão acreditar. Agora eu fico pensando uma coisa. Você lembra quando o Saulo de Tarso, ele acompanhou a morte do Estevão? Quem lembra que ele acompanhou? O Estevão foi apedrejado e diz que a roupa de Estevão foi largada aos pés do Saulo. Isso está em Atos Apóstolos capítulo 7. Escuta bem como eu falo a você. Você já parou para pensar, e agora eu vou te lançar um desafio aqui, que o Saulo agora estava pregando o evangelho de Jesus na sinagoga, certo ou errado? E se tivesse ali a família de Estevão? E se tivesse ali
A família de Estevão, a qual o apóstolo Paulo mandou apedrejar e de repente até jogou umas pedras. E agora vem o que eu quero te falar. Se segura na cadeira, se segurou? E se um dia estiver pregando aqui nesse altar, aquele rapaz, ou aquela moça, que um dia levou teu marido? E se um dia estiver aqui pregando nesse altar, alguém que matou teu filho? E se um dia você chegar aqui nessa igreja, e tiver como obreiro aqui, aquela prostituta que você saiu lá aquele dia na zona com ela, e você vê ela aqui? E se você um dia pegar e você encontrar aqui nessa igreja uma pessoa que foi extremamente perturbada no mundo e estiver anunciando, como é que você vai se comportar? Um miliciano, um traficante, o dono da boca. Não, o senhor está de brincadeira. Não, porque era isso que as pessoas estavam falando naquela época. Caramba, o que esse cara está fazendo aqui? Eu não vou escutar a pregação dele. Esse cara matava a gente. O pessoal não estava acreditando, não. Só que quanto mais não acreditavam no Saulo, você viu que todo mundo ficou quieto agora? Você ficou pensando agora? Você imagina ter um desafeto, aquele encapetado lá aqui pregando. Pastor, eu saio da igreja na hora. Então você não vai entrar no céu. Porque essa pessoa é convertida de verdade, ela se converteu. Não, pastor, esse cara não tem jeito, esse é um endiabado, esse cara é do demônio. Não, ele pode ser, mas se ele se converter, não vai se converter, ele vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Não, irmão. Olha só, e Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco. Vamos lá, provando que aquele era o Cristo. Diga aleluia. Então se prepare, irmão, que eu acredito que qualquer pessoa pode se converter. Se Saulo se converteu, qualquer pessoa se converte. Se Michael se converteu, qualquer pessoa se converte. Te contar um negócio. Eu estava pregando em Montenegro. Eu estava ministrando uma mensagem, Rio Grande do Sul. Alguém já ouviu falar de Montenegro, Rio Grande do Sul? Eu estava lá pregando a palavra, e aí estava lá escutando a pregação, um rapaz que me acompanhou de toda a minha infância, minha adolescência. Ele ia para as festas junto comigo e tal. Eu até desencaminhei esse rapaz, misericórdia, que Deus tenha misericórdia de mim. Porque o que acontece? Ele era um cara certinho. Só que eu era muito encapetado. E aí eu comecei a levar ele e fazer ele até trair a esposa dele, porque ele ia para a boate junto comigo. E aí um dia estava lá ele, a esposa dele e tal, aquele negócio todo, ele estava lá no culto. E quando acabou o culto, ele ficou na minha frente assim, ó, porque eu vi ele, e aí, como é que você está, Tiago, tudo bem? Ele ficou me olhando, ele fez bem assim, ó, vem cá, sobe aqui, pastor. Ele fez bem assim, ó. Ele não falou nada comigo, ele fez assim, ó. Falei, que isso, Tiago? Para de chamar minha cara, o que você está fazendo? Ele falou assim, ó, não, tudo bem, por fora é o Michael, mas o Michael não está mais aí. Você sabia que ele falou isso para mim? Ele começou a encostar na minha cara e disse assim, ó, o Michael não está mais aí. Ele disse assim, ó, cadê aquele Michael que eu conheci? Eu falei, aquele Michael morreu. Ele foi sepultado para esse mundo. Aquele cara que você conheceu, ele nunca mais. Agora você só vai conhecer o Michael cristão, o pregador do evangelho. Ele disse, rapaz, mas é uma loucura muito grande. Como é que pode acontecer essa mudança? Eu falei assim, ó, Espírito Santo. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. O mais forte que você pode é o Criador dos céus e da terra. Diga, Deus é poderoso. Se prepare que o mais endemoniado ainda pode se converter. Quem crê nisso?